As bases fundamentais para a restauração. Hoje nós vamos ter um momento de pedir perdão, de fazer um momento ali onde vamos renovar os votos entre casais, entre pais e filhos. Vai ser um momento maravilhoso. Então, eu queria hoje pegar alguns pontinhos e eu vou tentar muito superficial, porque daria para, vocês sabem que eu gosto de ficar ponto a ponto, mas eu não tenho tempo para isso. Então eu quero passar de um ponto bem rápido, cada ponto, bases fundamentais para a restauração da família, cuja, se não tiver esses valores, essas bases, é impossível a gente restaurar a família. E eu quero dizer que todas as famílias têm problema, meu querido. Se você tem problema na tua família, você olha para um pastor, você olha para alguém, você fala assim, nossa, eu acho que aquela família não tem problema. Não, nossa família tem problema, não tem. Onde tem ser humano tem problema, numa igreja tem problema, numa empresa tem problema, onde tem duas, três pessoas tem problema, porque pensam diferentes, porque o inimigo usa os meus defeitos para tentar atingir a minha esposa, usa os defeitos dela para tentar me atingir, e assim por diante. Nisso, às vezes eu acordo um dia que eu deixei ali, não estou tão esperto, e eu trago uma palavra, reajo de uma maneira, e aquilo o inimigo já gera para produzir algo na minha esposa ruim, e assim por diante. E daí tem pais, tem irmãos, tem tantas coisas, e você sabe que isso tudo atinge você, e não tem ninguém. Agora, se nós não tivermos algumas bases, sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo eu estou só chateado, a mágoa tomou conta do meu coração, do coração da minha esposa, ou se não, a mágoa tomou conta do meu coração em relação aos meus pais, aos meus irmãos, e assim as pessoas estão vivendo assim. As famílias, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, família é igual dente, né? Meu pai ouviu isso daí, depois desses dias, eu achei que eu nunca ia ouvir um negócio desse. Família é igual dente, eu já tinha ouvido, eu só falei, mas será que é outra nova ou é igualzinho? Meu pai falou, por que família é igual dente? Se ficar junto, morde. Eu falei, tem briga, gente... Mas eu queria dizer algumas coisas, e quinta-feira eu falei, porque às vezes nós falamos, né, sobre famílias, sobre restauração, e às vezes você vive uma dificuldade, você fala assim, puxa, acho que vai ser difícil eu viver um dia, tudo que Deus tem para mim na minha casa, por causa do meu filho, por causa do meu irmão, por causa da minha esposa, por causa do meu... Não, mas eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus do impossível, mas... você precisa agir, ter algumas bases, viver algumas coisas. Assim como a desobediência, e eu falei isso domingo passado, e a falta de honra, rebeldia, tem suas bases, como eu falei, a incredulidade, desejo por independência, precipitação, egoísmo. O amor, que é o elo perfeito, é a ligação perfeita para os relacionamentos interpessoais entre o ser humano. Isso também, o amor tem as suas bases, os seus frutos, que são fundamentais para resgatar e restaurar qualquer família. Antes de eu ver esses valores, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 3,14, que confirma isso que eu falei. Paulo está falando sobre os relacionamentos, ele está aconselhando ali o pessoal que morava em Colossos, ali a igreja, sobre o relacionamento. Agora que vocês converteram, agora vocês precisam perdoar uns aos outros, agora vocês precisam parar de agir com egoísmo, agora vocês precisam... E daí ele ele continua falando, acima de tudo, para vocês conseguirem viver bem junto com os outros, vocês precisam revestir-se do amor, que é o quê? É o elo perfeito. O amor é o elo perfeito, é a ligação perfeita. Sem amor, meu querido, não tem família, não tem relacionamento, não tem nada, não tem estrutura para a família, não tem como restaurar nada. Por isso tem gente que fala assim, acabou o amor. Acabou o amor porque já as bases, ou os frutos do amor, porque amor não é sentimento. Eu já preguei isso também, tem muita gente que acha que amor é sentimento. Amor é atitude, amor é ação.
Amor são escolhas que nós fazemos no dia a dia de como agir, para que dali dessas atitudes, sim, surjam, ou o sentimento ele se mantenha ou se fortaleça cada vez mais. Porque se for só sentimento, dependendo das atitudes, o sentimento acaba. E daí fala assim, ai, não amo mais, amo. Não, porque amor não é sentimento. As pessoas confundiram isso. Amor envolve sentimento, mas a base do amor não é sentimento. A raiz, o concreto, a estrutura, o alicerce do amor não é sentimento. Porque é isso, sentimento, hoje eu sinto uma coisa boa, amanhã eu não sinto porque ela fez algo, não. Amor é atitude. E eu queria ver algumas atitudes que são fundamentais. E você sabe que um dos textos principais para falar sobre amor na Bíblia, o Cântico do Amor, se encontra em 1 Coríntios 13, de 1 em diante, mas eu quero ler ali, pensar o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 7, para a gente tirar algumas bases do amor ali. Diz assim o texto, o que o amor é? Não, o amor é um sentimento, não, aqui diz, o amor é, versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Versículo 7, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou repetir esse texto para você entender. Numa casa, numa família, num relacionamento entre cônjuges, entre pais, entre filhos, entre irmãos, se não tiver amor, meu querido, vai ser, como eu falei, se tiver egoísmo, se tiver senso de independência, eu não quero, eu só vou pensar em mim, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, já, na verdade, só se fala, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, filho, eu te amo, eu estou trabalhando, sabe por que eu não tenho tempo para você? Porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que subir na empresa, eu tenho que ser o cara para te dar tudo. Mas será que eu estou fazendo isso para o meu filho mesmo? Porque às vezes o que o meu filho precisa, assim, ele precisa de um certo recurso, mas talvez o recurso já seja necessário, e na verdade o que eu estou querendo é ganhar mais, é para mim, é para eu me sentir, aí já não tem tanto amor nisso, tem egoísmo, tem tantas coisas, e a gente às vezes usa, faço isso por amor, sabe, esposa, eu faço, mas eu quero continuar falando, mas eu quero repetir, que você grife isso. 1 Coríntios 13, 4, 5 e 7, o amor é paciente, o amor é bondoso. Eu vou para o 5. O amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com o texto principal sobre o amor, que é o Cântico do Amor, e a história do filho pródigo, que todo mundo conhece, eu quero ver algumas bases desse amor. A história do filho pródigo, quem conhece a história do filho pródigo aqui, para eu não precisar fazer a leitura? É aquele filho, um pai que tinha 2 filhos, um pai muito bem de vida, que tinha uma propriedade, que tinha tudo, ele vivia muito bem, de repente o filho mais novo chegou para o pai e falou, pai, eu não estou feliz aqui, não estou satisfeito, me dá já a minha parte da herança. E naquela época não se pede herança, a herança é só depois que o pai morre, não, mas o filho, ele ignora todos os valores, os princípios, a lei, mas ele chega para o pai, ignora tudo que o pai tinha, eu quero. O pai partilha, já divide a herança, já passa para o filho mais novo, para o filho mais velho, e continua com o filho, porque você vê o texto, fala que passado algum tempo, então o filho pegou tudo, continua na casa, o filho não foi embora, pegou tudo, ele só queria ter a independência, mas ele continuou na casa, mas acho que chegou um momento que ele falou assim, você quer saber, não é só o dinheiro que eu não quero só, eu quero agora tudo, a liberdade, não sei o que, ele vai, ele
gasta tudo, ele de uma maneira irresponsável, inconsequente, e lá ele começa a ter problema, porque ele tem o país começa a ter fome, ter uma crise financeira, e ele começa a se dar mal, e ele vai e chega no limite onde os amigos não querem mais saber nada, porque tem isso, amizade muito por interesse. Enquanto ele pagava, ele tinha condição de pagar, de fazer festa, mas na hora que ele perde tudo, ele se torna alguém que não tem mais serventia. Ele vai e chega a ponto de, para não passar fome, se arrumar um trabalho com porcos, e o animal porco era imundo para o judeu não podia lidar com o porco, mas esse judeu, no caso o filho mais novo, teve que não só apenas cuidar, estar junto com os porcos, mas ele, para não passar fome, fala que ele se alimenta da comida dos porcos. Mas chega um momento que ele, desesperado, ele olha para o céu, ele cai em si, ele fala: meu Deus, quanto empregado, quanto escravo do meu pai tem uma vida melhor que a minha. Eu vou voltar, vou me pôr a caminhar, vou voltar e pedir perdão para o meu pai, falar: pequei contra Deus, contra o Senhor, me faça de um dos seus empregados, seus escravos, para que eu possa viver aqui. E esse filho volta, e o pai está lá na varanda esperando, porque a impressão que dá é isso, que o pai está lá, porque fala que o pai avista-o de longe, e antes do filho chegar, falar, pedir qualquer coisa, pedir perdão, fala que o pai se joga no pescoço do filho, abraça e chama. Daí o filho começa a pedir perdão, mas o pai não estava lá. Chama, traz o anel, traz a roupa, traz a sandália, traz o que ele tem de todo o direito dele, que ele já tinha perdido, que ele já não, mas traz tudo de novo aqui, mata o melhor, vamos fazer um melhor banquete, mata o melhor novilho, vamos fazer um negócio especial, vamos festejar, porque hoje o meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. Vamos festejar isso. O filho mais velho não gosta, porque tem toda uma justiça, como que ele pode fazer, meu pai não sei o quê, mas o pai tenta conciliar, fala: vem cá também para a festa, olha, vamos se alegrar. Dentro dessa parábola, que é uma das parábolas mais lindas e de lições para a família, e juntamente com essa palavra amor e as bases, eu encontro algumas bases do amor. Primeira base, eu coloquei aqui uma base, mas eu coloquei 3 palavras que é fundamental, que existiu, porque essa família do filho pródigo viveu coisas terríveis. Você imagina um filho ingrato que você dá tudo, dá do bom e do melhor, e o filho fala: pai, eu quero que você morra. Mas como você não vai morrer, então me dá tudo que você tem, dá minha parte, dá minha herança. O pai: não, trata com bondade, mas agora eu não quero saber, eu vou embora. Puxa, mas eu vou sentir tua falta. E a preocupação, porque na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Eu não vou saber se alguém vai matar, se vai viver, se vai morrer. Eu ignoro o que o pai está pensando. Mas nessa casa houve tristeza, houve quebra de vínculo, houve choro. Quanto tempo esse pai chorou, quanto esse pai chorou por ingratidão, por ficar imaginando. Nessa família teve quebra, teve choro, teve tristeza, teve uma tempestade. Mas nessa casa termina depois de uma turbulência, e não se fala quanto tempo passou. Mas por causa dessas bases, essa família experimenta sim uma tragédia, tempestade, choro, mas no final, por causa dessas bases, termina-se com festa, com alegria, com celebração. O que eu quero dizer, quando nós vivemos essas bases do amor, sim, nós podemos passar por tribulações, passar por frustrações, passar por ingratidão, nós podemos passar por diversas coisas, mas se nós tivermos atitudes como esse pai, como essa casa teve, nós podemos esperar um dia estarmos juntos, celebrando um recomeço. Podemos esperar: eu chorei lá, eu me decepcionei, me chateou, me magoou, tantas coisas, a desgraça na minha casa.
mas se eu vivo o amor, se eu vivo os valores do Senhor, eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é promessa de Deus. Eu sei que eu posso realmente, às vezes, viver despedidas. Eu sei que eu posso viver traições. Eu sei que eu posso viver como José viveu tantas coisas ruins, mas no final, você vai estar sentado aonde o Senhor desejou, que é a mesa dele, juntamente com os seus. Primeira base do amor que eu vejo nessa família e vejo nesses textos que nós lemos do amor: bondade, generosidade e altruísmo. Eu vou repetir para você anotar: bondade, generosidade e altruísmo. Isso é uma base que precisa ter nas casas, nas famílias, nos pais. Os pais precisam, o marido precisa ter bondade, generosidade, altruísmo com a sua esposa, com seus filhos, a esposa com seu marido, com seus filhos. Os filhos deveriam já crescer aprendendo isso. Uma criança não é bondosa, generosa, altruísta, ela é egoísta. Você coloca uma boneca, dificilmente, raras exceções, a criança vai querer. E tem umas que você fala assim, já presenciei várias vezes, a criança pega, olha a outra, dá assim, você fala, ai que bonitinha, a outra pegou, passou um minuto, ela já pega assim, tipo assim, não, que isso? A gente é assim, mas as crianças, elas aprendem por espelho, por exemplo, por modelo. Quando uma criança cresce vendo os pais serem bondosos, vendo o pai sendo bondoso, sendo generoso com os filhos, e assim o exemplo fica. Você vê, talvez esse filho lá do filho pródigo, lá vendo, a hora que fala assim, ele era um empregado, ele era um escravo, mas ele fala, quantos escravos do meu pai, quantos funcionários do meu pai são, o que ele fala? Melhor tratado, ter uma vida melhor que a minha. Ou seja, meu pai, ele era bondoso, não era só para filho, não era só para mim. Meu pai era uma pessoa extraordinária. Meu pai, quando eu pedi para ele a herança, ele podia ter chego para mim e falar assim, você pode ir embora daqui, porque o que você está pedindo não é direito teu, você está sendo ingrato, você está sendo um moleque irresponsável, suma daqui sem nada. Sabe o que você merece? Você merece isso. Sabe o que você merece? Você merece o que teu irmão mais velho fala, porque não sei o que. Foi assim que o pai agiu? O pai age com graça, o pai age com bondade, o pai não age de acordo com o que a pessoa merece. Bondade vai para além daquilo que a pessoa merece. Ai, a pessoa fez, a esposa fez, o filho fez, não, quer ver, não, eu vou ser altruísta, eu vou ser generoso, eu vou para além daquilo que essa pessoa merece, agir com graça, bondade, graça, misericórdia. É o que tem faltado nas famílias. Hoje o filho fez o negócio, agora você vai fazer. Eu não estou falando de disciplina, de ensinar. Eu estou falando sobre bondade, sobre gesto de generosidade, de amor, gesto que não pensa só em si, porque se eu pensar só em mim, na minha casa, vai chegar um momento que a Nilva não vai estar me suportando, vai ter momento que meus pais não vão estar me suportando, vai ter momento que a minha filha não vai estar suportando, porque a gente, nesse convívio, tem muitos momentos que a gente fica nervoso, tem muito momento que a gente lidar com injustiça, com momentos de nervoso, momento de que o outro está errado, mas toda hora se a gente for, não, você está errado, você está certo, não, sabe o que acontece? Acontece isso que está acontecendo nas famílias. Depois de um ano de convivência, está todo mundo querendo ir embora, os filhos querendo ir embora, a esposa querendo ir embora, o marido querendo ir embora, porque não se existe bondade, não se existe generosidade, não se existe altruísmo, tá? Me doeu isso que você está falando, meu filho. Está pedindo a tua herança. O que eu estou fazendo para você não está bom. O que eu estou dando para você não está bom. Mas está bom, eu vou fazer. Sabe o que o pai está fazendo com isso? Ele não está fechando uma porta. Olha, aqui você sabe que você tem amor. Aqui você sabe que você tem bondade. Aqui você sabe que você é tratado com graça. Aqui você sabe que você é tratado com altruísmo. A minha vida é tua, o que eu tenho é teu. Quando o pai faz isso, o filho pode até sair, pode ser ingrato, pode fazer, mas mais cedo ou mais tarde, o
o filho vai cair em si. Porque bondade, generosidade e altruísmo marca a vida de qualquer pessoa. Amém? Segunda característica, quando eu falei bondade e generosidade, o pai tem isso, mas o texto lá fala, o amor é bondoso, o amor não procura os seus interesses. Que é isso? É ser, não, olha, eu estou cansado hoje. Hoje eu queria descansar, mas eu sei que a minha esposa queria que eu fizesse algo. Não interessa, o meu interesse é descansar, mas o interesse dela, para mim, é mais importante porque eu a amo. E o amor que eu tenho por ela, não busca os meus interesses. O meu interesse é descansar, o meu interesse é ir jogar bola, o meu interesse é ir pescar, o meu interesse é não sei o quê, o meu interesse é ganhar dinheiro. Mas o interesse da minha esposa, do meu filho, vale mais, porque eu os amo. Dá para entender? Ah, mas eles não reconhecem. O filho pródigo não reconheceu. Nós muitas vezes não reconhecemos isso que Deus, que Jesus fez por nós. Mas chega uma hora que a gente cai em si. A gente cai. Tem muita gente que está esperando. Ah, um dia ele vai ver. Um dia ele vai. Tem gente esperando pedido perdão do ex-namorado, do ex-marido. Tem gente esperando perdão do filho e nunca vai ter. Porque está esperando ele cair em si. Mas na verdade você nunca agiu com bondade. Na verdade você agia com justiça. Não, porque eu fazia, e ele... talvez a pessoa não caia em si. Porque o que leva a pessoa a cair em si é bondade, generosidade e altruísmo. Segundo, o amor é paciente, tudo crê, tudo espera. Outra coisa, outra base do amor, paciência, esperança e fé. Algo que tem faltado nas casas. Paciência, esperança e fé. A paciência, já tô aguentando isso daqui faz 1 ano, já tô aguentando isso faz 6 meses, já tô aguentando, não tem mais esperança, não tem, esse menino não tem esperança, não tem mais jeito, essa pessoa, são tantas coisas, esse pai teria tudo motivo para falar, não tem mais esperança. Já perdi a paciência, ele me pede a parte dele, eu dou, daí chega um momento que ele vai embora, enquanto ele estava perto, a gente ficou ouvindo que ele começou a fazer um monte de besteira, não dá para ter esperança. Não, a palavra de Deus fala que, algo que nos mostra que o filho ainda longe, o pai o avistou, isso dá uma sensação de que, o pai acho que ficava todo dia ou toda tarde sentado na varanda. Eu sei que um dia meu filho vai voltar. Eu sei que um dia meu filho vai voltar. Não, mas não voltou hoje, não voltou esse ano, não voltou ano que vem. Já fazem 3 anos, já fazem 5 anos, já faz 10 anos. Eu sou paciente. Eu tenho esperança. E eu tenho fé. Tem muita gente que vai perdendo o problema das famílias. Antes de se perder família, antes de se perder filho, antes de perder casamento, as pessoas perderam a paciência, a esperança e a fé. Porque se não se perde isso, você continua crendo. Deus vai fazer, Deus vai agir. Eu creio, porque eu creio, eu espero. Porque eu espero, porque eu creio. Porque eu espero, eu sou paciente, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Meu querido, eu falo aqui para algumas pessoas que estão aqui, já perderam a esperança de algumas coisas, em relação à sua casa, à sua família. Tem muita gente que já às vezes perdeu família, porque faltou paciência, faltou perspectiva, esperança. Não faça isso. Você quer viver o novo de Deus? Leve isso para a sua casa. Paciência, esperança e fé. Leva aí hoje. Talvez seja isso que está faltando para eu viver essa transformação. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso que nós passamos. Hoje o mundo não é paciente. Hoje o mundo perdeu a perspectiva. E principalmente tem perdido a fé. Meu querido, a fé move montanhas. A fé é crer num Deus que faz o impossível.
em nome de Jesus. Terceiro, resiliência e força. As pessoas estão cada dia mais frágeis, cada dia mais fracas. O amor tudo sofre e tudo suporta. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Aí eu não suporto mais, eu não aguento mais. Então está faltando amor. Então não é amor, porque o amor tudo sofre e tudo suporta. Resiliência e força, meu querido. Eu sei, quando eu falo isso parece que é fácil, porque talvez você pode pensar, pastor, você está menosprezando, você não sabe o que eu passo. Não, eu não imagino, mas eu imagino o que eu passo, que eu já passei. Quem perde alguém, sabe a dor de perder alguém da família. Quem perde um filho, quem perde um marido, quem perde uma esposa, parece que a casa caiu. Quem passa por um divórcio, quem passa por uma traição, quem tem problema de os filhos envolvidos com drogas, quem já teve problema de enfermidade, cada um aqui, nós temos os diversos problemas, e tudo isso é muito complicado, tudo isso é muito difícil, mas a impressão que eu tenho muitas vezes é que o que cada um passa parece que é, não, você não sabe o que eu passo. Não, meu querido, ao teu lado tem gente que sofre. Ao teu lado tem famílias que têm sobrevivido a coisas terríveis. E sabe o que eu tenho percebido? A maioria das pessoas que eu admiro são pessoas resilientes e fortes. Famílias que eu admiro já passaram, já tiveram perdas, já tiveram enfermidades, já passaram por situações delicadas, mas elas, por causa dessa palavra, amor, eu amo, eu suporto, eu tudo suporto, eu sei que eu vou continuar perseverando, eu sei que eu vou continuar sofrendo, porque a força do Senhor vai me fortalecer, porque quando eu acho que eu não tenho mais força, quando eu sou fraco, daí que eu sou forte, porque a força do Senhor vem e me renova, me fortalece, porque realmente eu não tenho, mas Ele tem. E Ele me sustenta, e Ele me fortalece, e a hora que eu acho que eu estou caindo, a hora que eu acho que eu não vou aguentar mais, eu percebo que nele, eu posso todas as coisas. Paulo fala isso. Paulo ele está falando, já passei por dificuldade, já passei fome, já tive abundância, já passei por tribulações, já fui chicoteado, já passei por naufrágio, eu já fui preso, eu já fiquei, já passei por naufrágio, já fiquei em mar, já fui atacado por fera, já fui picado por cobra, já fui apedrejado, já passei por poucas e boas, mas já passei fome. Mas tem uma coisa, eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então na nossa casa, eu já passei por isso, eu já passei por traição, eu já passei por ingratidão, eu já passei por tantas coisas, mas eu aprendi que o amor tudo suporta. Aquele pai, talvez, você imagina, passou, o filho foi embora por causa do ser, briga com a esposa, o outro, e quando na festa, eles comemorando o retorno, o filho mais velho quer atrapalhar, quer estragar. O pai está lá suportando, está lá, filho, vem, não vou, o pai suporta o abandono, o pai suporta a ingratidão, o pai suporta o outro filho, em vez de comemorar, reclamando. O pai uma hora tem um filho, outra hora tem outro filho, daí a hora que ele pode ter os dois, um não quer entrar porque um briga com o outro, mas nada disso tira a alegria. Vamos festejar, porque, mas quanto tempo você passou esperando esse filho, quanto tempo você passou sofrendo? Talvez tua esposa morreu de desgosto. O amor tudo suporta, porque quem na verdade nos suporta, e o amor tudo suporta, porque o amor se chama Jesus, porque o amor habita em nós. Fala que Ele derramou em nossos corações o amor por intermédio do seu Filho Jesus. Meu querido, quero dizer, como eu falei, eu tenho aprendido que as pessoas que eu mais admiro, depois que você começa a conversar, nossa, você vai ver, já teve problema,
já perdeu gente na família, já sofreu com traição, já perdeu, já teve problema de enfermidade, daí hoje está lá, parece uma aroeira, está lá ensinando todo mundo, está lá ministrando, está lá, e está todo mundo babando, bebendo as suas palavras, mas nem imagina o que essa pessoa já suportou na sua casa, nas suas noites, no seu secreto, mas quando vem no púlpito, falei, tem algumas pessoas novas aqui, algumas pessoas antigas sabem um pouquinho da minha história. Pessoas novas nem imaginam algumas coisas que eu já passei, para hoje às vezes poder afirmar, pregar. Passei algumas dores, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah não, mas lá atrás, daí graças a Deus, quando eu me tornei pastor e casei com essa maravilhosa, essa princesa, a gente nunca mais teve problema. Daí o pessoal que acompanha a gente já sabe que a gente passou por problema. Mas o amor, tudo suporta. Eu suportando ela me suportando e suportando, né? Aí estou suportando a Nilva. Não, eu estou segurando a Nilva. E em vários momentos a Nilva pega e me segura. E ela segura às vezes, porque ela ignora às vezes que eu a chateio. E eu a seguro porque às vezes eu ignoro algumas coisas. Mas hoje na família, não suporto nada. Eu não suporto que ela me chateou, porque ele me chateou, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, e assim por diante. E por último, e para mim, a principal expressão do amor, o amor não guarda rancor. E talvez seja onde o inimigo mais tem atacado e destruído família. Porque como eu falei, nós somos falhos. Eu já magoei minha mãe, eu já magoei meu pai, eu já magoei minha filha, eu já falhei com todos, eu já falhei com a minha esposa. Já falharam comigo. E se a gente escolher viver em família sem essa palavra chamada perdão, que é uma expressão, que é uma base do amor, meu querido, você vai viver bravo, você vai viver com rancor do teu filho, você vai viver com rancor dos teus pais, você vai viver com rancor dos irmãos, você vai viver sem experimentar a maior dádiva que é ter um ao outro. É a maior dádiva viver em família. Esses dias eu assisti um filme, recomendo, não sei quem assistiu já, Dois Corações, está na Netflix. Fazia tempo que eu não assistia, um filme maravilhoso. E daí o menino lá, o filho era meio, o jeitão dele, brincava, era meio irresponsável. E o pai só queria saber, e tuas notas? Você está firme? Você precisa se esforçar mais. O irmão mais velho ia chegar lá, e aí, por que você não foi jogar basquete com a gente? Por que você não veio se divertir com a gente? Não, eu sou responsável, você precisa ser mais responsável. Não posso falar, né? Porque daí eu mandei, por senão o Lucas até hoje tem mágoa de um pregador que veio aqui e falou de um filme que ele estava doido para assistir. O pregador falou o final, o Lucas até hoje não perdoou. Lucas, essa palavra é para você, viu, Lucas? Mas é um filme maravilhoso. Não vou poder usar de exemplo, meus queridos. Você assista, que você vai perceber. Mas o que nós precisamos fazer, às vezes a gente fica só querendo, né? Não, aproveite, fale, perdoe. O filho, e aqui eu tenho que conversar, eu tenho que ensinar, mas acima de tudo, perdoe, aproveite mais, ame mais, passe mais tempo junto. Família é uma das coisas mais... não, mas ele foi ingrato, ele não faz, ele não está valorizando meus... ela não valoriza o que eu faço, ele não valoriza, a gente... Não, meu querido... meu pai, até hoje eu não converso, porque meu pai fez isso com a minha mãe... Chegue para todos, hoje. Decida hoje, e a minha oração é que
hoje o Espírito Santo esteja derramando um genuíno amor em cada um de nós, para que a gente consiga, porque eu já ouvi muita gente, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar porque tem faltado esse amor de Deus em nossos corações. Porque o amor não guarda rancor. Mas hoje a gente vive com rancor. Tem mágoa do namorado. Já passaram, já namorei mais 3, mas ainda não posso ver aquele lá. Tem mágoa do marido, tem mágoa do pai que já partiu, tem mágoa, e a gente às vezes tudo isso não consegue. Daí tem um texto que fala, não se prive da graça de Deus. Tem gente que não consegue mais sentir a bênção de Deus, não consegue sentir uma palavra dessa, não consegue sentir a presença de Deus, e eu vou explicar por quê. Porque tem um versículo na Bíblia que fala, não se prive da graça de Deus, fazendo o quê? Com que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Ou seja, a raiz de amargura é aquilo que priva você da graça de Deus. Olha, eu tenho mágoa do meu marido, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar, eu não sei, quando você está assim, você não está conseguindo mais receber a graça, o amor de Deus. Hoje está na hora da gente perdoar. E essas 4 características, bondade, generosidade e altruísmo como uma, paciência, esperança e fé como segunda, terceira, resiliência e força, quarta, perdão, que essas bases possam ser as bases que estão sendo restauradas hoje, mas que foram restauradas esse mês, e que muito mais, que nós possamos ser os restauradores dessa base. Que nós possamos realmente falar para as famílias e vivê-las, viver em casa, ser exemplo. Porque eu termino a mensagem trazendo uma palavra muito séria. Nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática tudo isso hoje. Mas eu queria terminar com uma palavra muito séria. Uma profecia que se encontra em Malaquias 4, de 4 a 6. Coloque aí, por favor. Malaquias 4, de 4 a 6. Você vai perceber, se ler um pouquinho antes, você vai perceber que o profeta Malaquias está falando, é uma profecia sobre os finais do tempo, sobre o juízo final. E ele começa a falar que o juízo vai ser complicado para os perversos, mas vai ser uma coisa boa para os justos, para os salvos. Mas daí ele fala, chega no versículo 4, ele fala, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Eu quero contextualizar. Lembre-se dos meus valores, dos meus princípios. Lembre da minha palavra, lembre dos meus ensinos. Lembre das minhas ordens, em relação a tudo, mas em relação à família. Versículo 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do dia do juízo, onde vai acontecer essas coisas, onde o perverso vai ser tragado, vai ter a sua pena, e onde os justos vão, de alguma maneira, ter a sua recompensa, seu livramento. Antes desse dia acontecer, o Senhor fala que vai enviar o seu profeta Elias. Para quê? Versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem, tem versões, se convertam para os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam, se voltem para seus pais. Porque do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Antes do juízo final, o Senhor enviaria o profeta Elias. É lógico que isso é um sentido figurado, porque fala ali essa mesma profecia
para a época de Jesus, fala que ele enviaria o profeta Elias, mas na verdade foi o profeta João Batista, que veio como o profeta Elias. Nesses dias, antes do juízo final, o Senhor levantaria para mim profetas, ou a sua igreja e profetas, para trazer palavras e pregações para que pudesse converter os corações, e olha só, os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos pais. Nunca se viu uma geração tão sem pai como nos nossos dias. Estão acabando com a paternidade. E nunca se viu tantos profetas, homens de Deus se levantando para falar sobre paternidade, para tentar restaurar a paternidade. Porque os homens estão abandonando o seu papel de pai, de homem. Por essa avalanche de conceitos, de filosofia, de esquerda, de tantas coisas aí, de progressismo, tudo uma agenda, que vocês vão perceber algo que eu quero falar aqui muito sério. Porque se você analisar, eu estou mostrando para a Nilva, já faz vários livros falando sobre paternidade, vários pastores, vários líderes religiosos, vários profetas se levantando. Você pega uma estatística que não é da igreja não, falando que não tem mais pai. 79%, 80% das casas não tem pais. Com isso, os filhos crescem revoltados. Os pais não querem saber dos filhos, porque não existe altruísmo, generosidade, bondade. Eu ter filho? Eu me preocupar com filho? Eu quero curtir a vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sabe, são tantas coisas, isso tem gerado. Agora, enquanto isso não acontecer, essa conversão, existem duas promessas. Uma que converteria esse profeta, levantaria, mas que a terra, se os pais não converterem seus corações para os filhos, e os filhos não se converterem em coração dos pais, o que o Senhor ia fazer? Castigar a terra com maldição. A gente está percebendo algumas coisas aí? Está complicado a vida, a situação, está tendo muita peste, muita doença, muita desgraça, muita situação complicada, as famílias e tantas coisas. Enquanto não tiver uma conversão genuína do coração dos pais, enquanto os pais, e aqui vai, enquanto os pais não começarem a ouvir os profetas, e aqui está, porque o profeta Elias, aqui vai uma revelação no ouvido de ninguém. Quando Deus fala, eu vou enviar o profeta Elias, e ele vai fazer o coração dos pais se converterem para os filhos. Esse espírito do profeta Elias vai trabalhar com a hombridade, com a paternidade. Porque esse Elias enfrentou diretamente um espírito ou uma entidade chamada Jezabel, que castrou a masculinidade, ou Acabe era o governante, era o homem, era o chefe da família. Só que vem uma Jezabel, que para mim foi a primeira feminista dessa agenda, e hoje esse espírito do anticristo tem gerado essas mesmas coisas, que tem castrado a masculinidade, e os homens têm virado homens que têm abandonado, porque Acabe abandonou. Acabe era o rei, Acabe era o governante, Acabe era o responsável pela sua casa, pela nação, por gerar tudo aquilo. E Elias chegava: Acabe, você está deixando a Jezabel, você está deixando a tua esposa, você não está cuidando dos teus filhos, dos súditos, você está abandonando o teu Deus, você está abandonando o sacerdócio, você está abandonando, Elias chegava na cara de Acabe, chegava para Jezabel e não tinha medo. Hoje está na hora dos profetas que
se levantaram na unção de Elias, começaram a falar: cadê os homens? Porque não fala o texto que esse profeta vai fazer o coração dos filhos se converter para os pais. Não, vai fazer o coração dos pais se converterem para os filhos. É nessa ordem, porque não haverá corações dos filhos convertidos aos pais, se primeiro não tiver conversão dos pais, do coração dos pais, porque os filhos apenas seguem modelo, porque os filhos são resultado do abandono, os filhos são resultado do exemplo, os filhos são resultado do abandono do sacerdócio, não, deixa Jezabel, deixa esse espírito do anticristo governar, dominar, eu faço parte, eu me envolvo. Jezabel era sedutora, ela envolveu Acabe de uma maneira, e os homens estão envolvidos por esse mesmo espírito hoje. Os pais estão abandonando as suas casas, os seus filhos, por conta da mesma sedução. Ah não, eu prefiro curtir o que a Jezabel tem trazido, os novos cultos pagãos, então eu abandono. Só que tem um detalhe, tem maldição. Eu volto a repetir, nós tivemos um mês inteiro, nós tivemos uma conferência, nós temos tido palavras, nós temos livro. Pai, você já leu um livro? Homem que vai estar namorando, vai casar, você já leu algum livro sobre hombridade? Sobre responsabilidade, sobre sacerdócio? Ah, pai, daí você pode falar: não, Melcuda, não. Eu queria chamar a atenção, porque aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem sábio, prudente. Nós tivemos um mês, por isso que eu estou falando, está na hora da gente, dos homens, e aqui vai dos pais. Talvez uma mãe aqui, estou falando do Acabe, mas às vezes o Acabe não tem espaço, porque também a Jezabel, esse espírito, envolveu várias mulheres. E é isso daí, primeiro coração dos pais. Não, eu sou uma mulher independente. Não, você não é independente, você precisa se submeter aos teus pais, depois submeter ao teu marido. E quando eu falo submeter, não é mulher, a gente não vive sem mulher, por tudo, a gente precisa da sabedoria, do discernimento, de tantas coisas, mas Deus estabeleceu algo que o mundo está querendo fazer, e está todo mundo, e a igreja não ainda se tocou, não se levantou, os profetas que Deus tem chamado, está tudo assim, ó. Ai, mas tenho medo da Xuxa se eu colocar um negócio, ela falar lá, igual ela falou para o Silas Malafaia. Eu tenho medo dessa turma, porque se eu me posicionar, eu sou cancelado, eu sou. Cadê os Elias dessa geração? Cadê a igreja? Tem um monte de gente se levantando, e você? Você vai se levantar para começar a deixar o teu coração se converter para os seus filhos, para um sacerdócio, para uma posição de homem de Deus, para uma posição de mulher de Deus, para uma posição de paz, de estruturas? Ou você vai continuar permitindo Deus amaldiçoar a terra como tem amaldiçoado? Porque não virá o dia do juízo, que vai ser uma bênção para os salvos. A gente vai estar compartilhando com toda essa maldição, a gente vai estar vivendo essa maldição. Por quê? Porque uns não pregam e outros não vivem, outros não se convertem. E converter, você sabe o que é converter? Fazer uma conversão. Eu estava lá na igreja, ouvi uma palavra, mas é legal, eu gosto pra caramba da igreja. Eu continuo, eu não estou me convertendo, não estou fazendo uma conversão. Converter realmente, acho que eu tenho falhado. Acho que eu tenho continuado, eu tenho seguido esse rumo do mundo, eu vou lá na igreja, ouço, mas hoje, a partir de hoje, acho que vou me converter, eu vou me arrepender. Palavra de Elias, a palavra de João Batista,
E a palavra daqueles que se levantarem como profetas na unção de Elias é palavra de arrependam-se, voltem, converta o coração. Primeiro, por isso que eu fiz domingo passado, primeiro a Deus, porque se eu não acreditar em tudo isso nessa palavra, você é um Acabe, porque Elias chegava para frente da Acabe, fala que Acabe até tremia, ele tinha medo do profeta Elias, mas ele não mudava o posicionamento dele. Não adianta ser, não, eu quero, eu preciso, eu quero viver uma restauração. Agora, vê os resultados daqueles que se convertem. Deus restaura. Deus tem banquete, meu querido. Eu não estou aqui para assustar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para desafiar a gente viver, a gente ser instrumento, para a gente viver os milagres, e viver e ser instrumento de milagre na vida de tanta gente, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, da nossa nação. Porque às vezes a gente fica falando tanto de política, que o problema está na política. Não, o problema está aqui, que não me converto, está aqui que não prego, está aqui que não me levanto para restaurar os muros. Deus falou aqui, eu seria levantado, eu e a minha geração, para restaurar os muros, restaurar as bases, mas eu acabo não fazendo nada. A única coisa que eu faço é assistir culto, é ir na igreja, achar legal. Não, nós precisamos mais que isso. Nós precisamos nos converter, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos realmente falar: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso chegar para meu filho, me perdoe, porque acho que eu tenho falhado com você. Você tem visto teu pai só pensar em dinheiro, você tem visto teu pai só pensar em família, em negócios, você tem visto teu pai só pensar em festa, você não tem visto teu pai orando, você não tem visto teu pai se comprometendo, priorizando o reino de Deus. Eu quero te pedir perdão, porque amanhã depois você vai estar fazendo a mesma coisa que eu, e talvez amanhã, a hora que vier uma enxurrada, uma turbulência na tua vida, talvez você se perca. Mas por quê? Porque você não viu eu construindo a minha casa sobre a rocha. Você não viu? Então hoje eu quero pedir perdão para você. Quero pedir perdão para você, minha esposa, que talvez não tenha valorizado você, todo o teu amor, e assim por diante. E é isso que nós vamos fazer. Quem está comigo?